Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Amados, nós terminamos uma série de mensagens que foi marcante para nós, chamada Reset, aonde nós tivemos aqui 4 cultos tremendos, aonde Deus realmente nos conduziu a entender que a gente precisa reiniciar algumas coisas na nossa vida, a gente precisa fazer algumas alterações, alguns de nós precisam de um upgrade, né? Precisamos mudar algumas coisas e com certeza essas mensagens continuam falando muito ao nosso coração. Nós temos essas mensagens disponíveis no nosso YouTube. Se você ainda não segue, hoje em dia tornou-se algo muito importante e relevante que a gente fale a respeito disso. É uma ferramenta poderosa e quando você segue a igreja, quando você curte aquilo que você está vendo, porque é muito fácil da gente assistir às vezes e não ter esses 2 segundos que é necessário simplesmente para você clicar ali e botar curtir. Você não contribui para que esse algoritmo entenda de que isso é importante, relevante e possa levar para outras pessoas. E quando você faz isso, ou mesmo quando você compartilha um dos nossos vídeos, isso é importante demais, porque você nos ajuda que o Evangelho não fique restrito a 700, 800 pessoas que às vezes estão num culto, mas ele possa atingir outras pessoas também. Pessoas que nos veem online acabam fazendo isso às vezes com mais naturalidade, até porque já estão conectadas. Mas se você nos segue no YouTube, sei que você usa o YouTube para muita coisa, faça isso, você vai nos ajudar muito. E aquela história que você vê no começo de cada vídeo de grandes produtores, né? Clique no sininho ali, compartilhe, se inscreva no canal, tudo isso é muito importante, gente. Então, se você não segue também nas redes sociais como o Instagram, é necessário que você nos siga ali também, porque muitas das coisas que nós anunciamos é pelas redes sociais, porque hoje é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, principalmente para anunciar e para falar do que está acontecendo aqui também. O que acontece às vezes é que estamos na correria, né? A nossa página é bem completinha, tem os horários de culto, fala ali a respeito do endereço e tudo mais. Às vezes as pessoas na página mesmo, acontece de nos perguntar no direct, né? Quais são os dias de culto? Mas está ali. É só você dar uma olhada já nessa página inicial que você vai ter todas as informações. E claro, obviamente, se faltar alguma coisa que você não encontrar ali, nos pergunte, nós estamos sempre prontos para crescer, evoluir ou mesmo para estar auxiliando. Nesse inteirinho, enquanto nós estamos aguardando para iniciar essa nova série de mensagens, nós já gostaríamos de estar iniciando ela hoje,
né? Estamos alinhando algumas coisas até com o marketing da igreja para que a gente possa fazer uma boa apresentação. Então, nesse dia de hoje, eu tenho uma mensagem que é uma mensagem de intervalo, é uma mensagem que julgo que seja necessária porque foi algo que saltou ao meu coração. Eu procuro sempre ter uma sensibilidade da parte de Deus para trazer qualquer coisa para a igreja, buscando estar alinhado ao propósito que Deus tem. Eu entendo de que Deus, Ele se move em tempos, em estações, sobre um determinado povo, sobre as cidades. E a gente percebe isso porque às vezes, conversando com outros pastores da cidade, as mensagens são muito parecidas que estão acontecendo. E isso mostra como Deus tem um plano para a cidade, como Deus tem um projeto para a cidade e para a região, obviamente, né? Nós temos aqui Guaramirim tão perto, nós temos Corupá, que vem pessoas de lá também, Massaranduba, Araquari, Joinville, e as pessoas estão aqui conosco. Então, sempre compreendendo de que Deus tem um propósito com cada mensagem. E lendo a Bíblia, me veio um texto que está escrito em Provérbios, no capítulo 22, verso 1. Provérbios é logo após o livro de Salmos. Se você tem a sua Bíblia aí, você quiser acompanhar, livro de Provérbios, escritos por Salomão, um rei que foi conhecido por sua sabedoria e pelas riquezas que ele adquiriu a partir da sabedoria que ele tinha. Ele buscou sabedoria e então, com a sabedoria que ele buscou, as demais coisas foram acrescentadas para ele. E nós queremos falar um pouquinho a respeito disso. Provérbios 22, verso 1. Quero ler em duas versões. Essa versão é da Almeida Revista e Atualizada. Só para ilustrar. A Bíblia é a mesma, né? É a forma só de tradução. Algumas são mais na linguagem de hoje, outras são com uma linguagem um pouco mais rebuscada. Diz assim o texto: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vamos dar uma olhadinha como fica isso numa versão mais atualizada, na versão NVI. Diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, e desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Até bem parecida a elas, fala de uma boa reputação ou fala de um bom nome. E aqui mostra pelo texto e segundo o entendimento do sábio Salomão, de que mais do que ter coisas, é importante que a gente seja alguém. E de que o ato de ser alguém, de boa reputação, faz com que as coisas já não tenham mais tanto valor para nós. E elas são apenas uma consequência, elas não são mais um foco de busca, uma busca desenfreada. Porque muitas vezes na busca desenfreada em ter, as pessoas perdem o ser, perdem a sua boa reputação. A gana de adquirir riquezas, a gana de ter status, faz com que as pessoas se percam. E isso destrói a boa fama que o sábio Salomão aqui diz que é importante que a gente tenha. E vivemos em dias em que nós nos preocupamos muito em ter coisas, até porque o mundo de hoje produz muitas coisas, até porque a internet nos mostra muitas coisas, e o desejo, ele vem pelo olhar. É difícil nós desejarmos algo que nós não vemos, mas se ainda conseguimos desejar algo que não vemos, isso é potencializado quando nós colocamos algo diante dos nossos olhos. E é interessante que quando você quer algo, é como se teus olhos procurassem isso. E eu já citei isso em outra mensagem, em outro contexto. Mas você quer comprar um determinado carro,
Esse carro estaciona na tua frente, esse carro passa por você, esse carro te fecha na rua, esse carro está todo o tempo diante dos teus olhos. Não é assim? E isso traz desejo. E entendendo isso, as pessoas que trabalham na internet, que trabalham com algoritmo, essas pessoas, elas sempre fazem eles fazem todo um trabalho para que em cima do que você pesquise, comece a aparecer na tua timeline, aparece quando você abre uma rede social, começa a aparecer anúncios daquilo que você procurou. E às vezes inocentemente a gente diz assim: meu Deus, só pode ser o Senhor que está trazendo isso aqui, porque olha, eu fiz uma pesquisa e agora só aparece, deve ser de Deus. Eu não sei, mas eu acho que é mais o Deus desse século, né, que controla essas coisas, que tem feito isso. Mas é fato de que nós temos muito desejo pelo ter, porque nós somos bombardeados constantemente por isso. E nesse grande bombardeio em cima do ter, o que também não é errado, tá, gente? Ter as coisas, cuidado, né? Para você não pense que nós estamos pregando aqui contra o ato de você ter. Não, amém. Se você trabalha, adquira mesmo. Se você pode, amém, né? É a questão do desequilíbrio que acontece muitas vezes entre o ser e o ter. E quando nós nos perdemos nossa família, perdemos as prioridades, porque nós queremos ter determinada coisa, e às vezes movidos por um impulso nós adquirimos e depois nos quebramos financeiramente por conta do ter. Então essas coisas, elas acontecem. Nós vivemos num século que isso acontece muito, mais do que qualquer outra época da existência humana, e é por isso que é relevante essa mensagem. Então nós estamos muito preocupados em ter. E agora, como isso acontece, a ordem como isso acontece é que pode prejudicar, que pode muitas vezes trazer essa série de problemas. E eu cito aqui que, se nós vamos querer colocar isso para um fácil entendimento, ganhar um automóvel é uma coisa boa, é ótima. Não importa a época da vida. Mas para que você dirija um automóvel, você precisa não apenas ser maior de idade no Brasil, como também ter uma habilitação para fazer isso, né? Você precisa, porque se você não tem, se você não é habilitado, se você não tem idade, né? Eu vou dar um carro de presente para o meu filho que tem 6 anos, que eu amo tanto ele. Eu posso fazer, se eu tenho tanto dinheiro para fazer isso, eu posso fazer. Mas ele não pode dirigir. Tu entende a inutilidade? Mas e se ele tiver 15? E se ele tiver 16? Tem habilitação? Não. Tem idade? Não. Então não pode. Mas eu quero tanto ter, pai. Você pode até ter, mas você não vai desfrutar. Então não adianta alguma coisa. Então há coisas nessa vida que você precisa ser antes de ter. Primeiro você precisa ser habilitado, para depois você ter o seu carro e poder desfrutar dele, né? Obviamente. Você precisa ser antes de ter. Por quê? Porque senão nós nos tornamos ilegítimos. E muitas vezes nós estamos muito em busca de ter algumas coisas que nem estamos capacitados ainda. Então não somos habilitados para tal. Eu quero muito ter o diploma, e seja lá do que for, mas eu ainda não sou formado. E me adianta ter um diploma? Não, porque eu não tenho conhecimento para trabalhar na área. Eu não posso abrir um consultório, eu não posso estar prestando serviços, porque eu não sou ainda. Então é necessário que antes de ter algumas coisas, nós sejamos. É preciso entender de que há uma ordem para que as coisas aconteçam. E às vezes, na vida a gente vai descobrir de que às vezes nós pensamos que somos algo que não somos ainda. Pensamos que podemos tudo porque achamos que já somos, mas não somos.
E para descobrir às vezes o que eu quero ser, eu preciso saber quem eu sou agora. O que eu sou é muito diferente do que eu quero ser. Porque se você quer ser ainda, significa que você não é. E eu sei que eu estou filosófico aqui hoje, mas é realmente para que você pense. Tem um texto interessante que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, verso 24, que eu vou pedir para que coloquem, para que a gente não tome muito tempo. Que diz que pela fé, Moisés, que já era adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Olha só, ele foi achado nas águas, ele foi adotado pela filha do Faraó, ele tinha uma posição altíssima no reino do Egito. Ele talvez entraria na linha de sucessão, não sei. Mas ele em algum momento, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não quero esse momento transitório de me contaminar com coisas que eu não acredito, mas preferiu sofrer com o seu povo. É o momento em que diziam para ele quem ele era, você é filho da filha de Faraó, mas ele entendia de que ele não era isso. Ele entendia de que eles estavam tentando moldar a cabeça dele para aquilo. Mas sua mãe Joquebede, quando o amamentava e depois cuidava dele na sua primeira infância, trouxe para ele a verdade de quem ele era. E quando nós nos encontramos com Deus, Deus nos mostra muitas vezes a verdade de quem nós somos. E existe uma parte de nós que diz que a gente é filho da filha de Faraó, que você pode, que você consegue, e pode tudo, e querer é poder, e tem tantas palavras de afirmação daquilo que... Mas de quem de verdade Deus quer que você seja? Porque Moisés nasceu para ser o libertador de todo Israel, e ele entendeu, cara, eu fui jogado no rio Nilo, se eu não fui devorado pelos crocodilos, e eu cheguei até as mãos da filha de Faraó, para ser livre da morte, quando todos os meus irmãos, ou as crianças da minha idade, foram dizimadas, mortas, jogadas no rio, para serem devorados, mas eu fui salvo. Deus tem um propósito na minha vida. Ele entendeu que Deus tinha um propósito. E saiba de uma coisa, eu estou falando para pessoas que talvez você já poderia estar morto, você poderia estar morto, já aconteceu tanta coisa na sua vida, você nem era para estar sentado aqui hoje. Quando você olha para a tua história, pensa, meu Deus, quanto livramento eu recebi. Será que tudo isso que aconteceu na sua vida é simplesmente para você ser ou para ter algumas coisas que você quer, ou para se tornar algo que as pessoas esperam que você se torne? Ou você já parou para pensar que Deus tem um propósito na sua vida, não deixou você morrer, cuidou de você até aqui, para que você tivesse um verdadeiro encontro com o teu propósito? Um encontro real com o propósito de Deus para você. E é preciso que a gente assuma esse chamado. Esqueça de títulos, esqueça de status e de algumas coisas que até nos iludem. E entenda, não, mas para que Deus me chamou de verdade? O que é para eu ser? Porque algumas vezes tem pessoas que têm tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que o tempo de hoje oferece, mas não são felizes, porque de verdade não encontraram o seu propósito, estão fora de um propósito, e elas têm muitas coisas, mas perderam a sua boa fama, mas perderam o seu propósito. E então, por esse texto nós vemos que Moisés, ele estava no momento de desfrutar de tudo. Gente, eu só quero que você pense, o que era a vida de um príncipe no Egito? O Egito era a maior potência da sua época, era os Estados Unidos de hoje, e ele era simplesmente o filho da filha de Faraó, treinado para o exército, moldado nas melhores escolas, tudo à sua disposição. Daqui a pouco ele olha para os hebreus que estavam sofrendo, e um chamado dentro daquele coração não deixa ele quieto. Ele precisa fazer alguma coisa, e ele faz uma troca de tudo que ele tinha, que era tudo que qualquer outra pessoa ia querer, por alinhar-se ao chamado que Deus tinha para ele.
E já fica uma pergunta para você se fazer aí. O que você seria capaz de fazer pelo teu chamado? O que você seria capaz de fazer por Deus? E por aquilo que hoje, quem sabe, está queimando em seu coração. O que você seria capaz de fazer? Às vezes, quando nós olhamos para nós, quem nós somos, né? Se a pergunta vem, né? Quem é você? Nós temos uma listinha de coisas legais. A gente diz, não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Talvez você tenha essa lista também. Eu sou perdoador, eu sou amoroso, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa agradável, sou um bom amigo, uma boa amiga. Nós conseguimos, só nisso que eu estou citando aqui. Você consegue se enquadrar em alguma coisa? Você consegue perdoar as pessoas? Aquelas, sabe, a gente coloca em níveis, né? Perdoar é perdoar, independente do que a pessoa te faça. Você consegue ser uma pessoa amorosa, onde destila mais amor de você do que ódio, mais tranquilidade do que briga? Como é o teu ser? Como está dentro de você? É agradável estar contigo? Você é um bom pagador? As pessoas, né, vão fazer negócio contigo e dizem assim, ó, não se preocupe, porque eu sei que você é um bom pagador, quando você puder. Ou a pessoa diz, pois era legal a gente fazer uma notinha de repente, né? Em cartório, alguma coisa assim. É só procedimento normal. Como é? Você é organizado com as suas finanças? Você é uma pessoa pontual? Oh meu Deus, isso aqui é... Você marca com as pessoas e depois vai ou não vai? Chega atrasado? Honra o compromisso? Não honra? Como é você? Se tempo é a coisa mais preciosa deste mundo. Tempo é a coisa mais preciosa do mundo. Você troca 8 horas do teu tempo com a tua empresa e eles dão isso em dinheiro, não é assim? O que você entrega para eles? Só o serviço? Você entrega o seu tempo. Então quando você marca comigo às 13, eu vou estar lá antes das 13. E eu espero você, pelo menos às 13. Por quê? Porque meu tempo é precioso. E assim deve ser o seu tempo também. Honre os seus compromissos. Isso vai moldando quem você é. Isso vai mostrando o que exala de você, quem de verdade você é. E às vezes, saber quem nós somos, nós não conseguimos ter um discernimento próprio. Nós precisamos de alguém que nos diga quem nós somos. Um verdadeiro amigo, você já ouviu essa expressão de que um verdadeiro amigo é o único que diz que tem alface no teu dente? As pessoas estão olhando você e você está conversando de boa e rindo, e o feijão aqui. E todo mundo meio incomodado e tal, e ninguém tem coragem de dizer, e aquela coisa tudo. Se chega um amigo na conversa assim, ó, vamos esse feijão, né, comece. Espero que tenha sido hoje, né, porque se foi ontem, está grudado aí, desde ontem. E já leva na brincadeira, já está lá. Às vezes a gente precisa de amigos de verdade. E em algumas vezes os amigos até tentam nos falar algumas coisas, mas a gente coloca um limite. E aí levanta-se os inimigos. E eu às vezes consigo até entender por que Jesus nos diz que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Porque às vezes até eles são usados por Deus. Porque algumas coisas que se levantam contra nós, e eu costumo fazer isso, as pessoas vêm e falam, porque o Jota isso, o Jota aquilo. Em algum momento a gente diz, isso aí é Satanás. Depois eu fico pensando, mas será que não tem um pingo de verdade naquilo que estão falando? Porque vai que eu me perdi tanto a ponto de estar cometendo isso. E eu estou achando que é murmuração, eu estou achando que é calúnia, eu estou achando que a pessoa quer me fazer mal. Mas será que não é o último recurso de Deus me mostrar de que eu estou desalinhado? E aquilo que estão falando, será que não tem um ponto de razão nisso?
e eu já estou perdendo a minha boa fama, e eu estou perdendo o meu bom nome, conforme Provérbios diz que é muito melhor do que ter riquezas, e eu estou tão focado em outras coisas, ou às vezes com tantos problemas ao meu redor, que eu já não estou me percebendo, eu já estou machucando, eu já estou ferindo, e eu já estou errando, porque a soberba nos cega, e às vezes estamos tão soberbos, achando que está tudo tão certo conosco, que somos pessoas tão boas, que temos tanto a agregar ao mundo, que não conseguimos mais receber nenhuma crítica, que não conseguimos, mesmo que essas sejam construtivas, e é necessário que tenhamos esse cuidado. Por isso que às vezes, para saber quem nós somos, nós precisamos do auxílio dos amigos, e quando estamos com os ouvidos tão agravados e com os olhos tão cegos, às vezes os próprios inimigos são usados por Deus para nos alinhar. Às vezes eu posso me tornar tão autossuficiente a ponto de achar que eu não preciso de ninguém me ajudando, de que eu por mim mesmo consigo, faço e sou. E a Bíblia Sagrada é linda porque ela mostra um Deus que desce nessa terra para uma missão, e Ele não vai fazer nada sozinho, e Ele ora, e Ele busca a direção do Pai, Jesus, e Ele encontra então os discípulos para auxiliarem Ele. Na sua ressurreição, Maria faz um trabalho de levar o anúncio da ressurreição. Ele podia fazer tudo sozinho, mas não. Ele enviou 70 para irem e para curarem nos vilarejos, e eles foram tremendamente usados por Deus, ajudando no ministério de Jesus. Então, quando você pensar que é autossuficiente, porque às vezes não é nem uma questão de autossuficiência, a gente tem tanta dificuldade em delegar para o outro, ou de compartilhar, porque ninguém faz a altura do que você faz. E aí a gente tem que entender os temperamentos um pouquinho, e às vezes esse perfeccionismo te impede de ter relacionamento, porque a pessoa vai para te ajudar, e ela faz com amor, e aí você vai lá e refaz tudo de novo. Limpou, e você vai lá e limpa em cima do que já foi limpo, porque a régua está aqui em cima, e você não dá oportunidade, e isso é difícil, porque às vezes nossos filhos nunca conseguem chegar à altura da tua perfeição, isso faz com que a autoestima deles vá lá embaixo, que você não consegue se permitir e deixar o outro te ajudar, o outro fazer, a pessoa sempre se sente inútil, e que bom que tem silêncio nesse momento, porque ia dar muito problema em casa se alguém dissesse, fala a Deus. Quem nós somos? E a gente quer ter, sabe, tudo muito em ordem, e nos tornamos carrascos, e nos tornamos imperadores, e aí não conseguimos ser agradáveis, não conseguimos ter paz, e é tudo uma tribulação sempre, porque eu quero ter as coisas do meu jeito, e aí a minha boa reputação não fica do jeito que eu queria. Queremos ter uma boa reputação por aquilo que nós conseguimos ordenar, mas perdemos, porque para conseguir o que a gente quer, a gente quebra muitas pessoas no processo, perdemos amigos, perdemos família, perdemos admiração, porque se a coisa não for do jeito que eu determinei, e isso é um grande problema. Jesus, com certeza, olhou para os seus discípulos e percebeu que dava para ser melhor. Pedro podia falar menos, outro podia falar mais, Judas era bom se não roubasse, né? Dá para ser melhor, dá para ser melhor. Mas ele foi levando, por quê? Porque ele apostou no futuro. Oi, vem cá. Quem de nós apostaria nesses caras? Jesus apostou neles. Jesus entregou a vida por eles. Sabe o que aconteceu? Aqueles 11, né? Um acabou perdendo-se, mas aqueles 11 caras. E depois Jesus foi lá e escolheu no caminho de Damasco mais um para compor os 12, que ele queria 12. Chamou Paulo. Esses 12 caras revolucionaram o mundo. E 2000 anos depois você está sentado aqui por causa deles. Aleluia! Então pense, tem chance ainda para a tua família, tem chance para as pessoas que estão ao teu redor, lá tua comunidade de trabalho, teus funcionários.
Cuidado, você tem nas mãos talvez um diamante, mas precisa lapidar ele com calma, ou senão você vai jogar fora porque não tem paciência. Precisa entender de que às vezes na sede de ter nós perdemos o ser, não apenas o teu ser, mas o ser do outro. E cuidar do ser é muito importante, porque tudo que Jesus fez nessa terra foi cuidar do ser. O cuidado com o ser. Maria foi lá e quebrou o vaso de alabastro, derramou aquele nardo puríssimo, e Judas começa a ter um ataque porque ele queria ter aquele dinheiro. E Jesus olhou para o ser dela e viu que precioso que aquilo era. Uau, como a gente precisa crescer, né? E em geral, para ser, a gente precisa renunciar a muitas coisas. E isso geralmente está atrelado a investimento. Provérbios, capítulo 2, diz: se procurar a sabedoria como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Para que você encontre, é uma busca, é um desejo, é querer, é se jogar. Agora, às vezes, algumas coisas são colocadas, mesmo quando é para a igreja. A gente diz assim, vai ter... Inclusive hoje é o último dia, né? Para quem não se inscreveu ainda no Café de Mulheres, é o último dia. No final, nós vamos estar ali ainda para fazer sua inscrição, porque a partir de amanhã é aquele negócio. Mas é que hoje não dá. Sabe por quê? Porque esse café vai ser contratado, a gente já vai passar amanhã a listagem para eles, então não tem como. Mas tem um investimento. Gente, é isso. Chama-se investimento porque você vem, você senta, você aprende, você amplia tua mentalidade, tua visão de mundo, o Espírito Santo traz coisas novas para você. Isso é um investimento. Agora, tem vezes que a gente acha que isso é muito, porque aquele valor é muito alto, mas gastamos muito mais do que isso em coisas que não edificam, que não vai te trazer nada. E às vezes até quando você para pensar de que qualquer momento que você vai numa lanchonete você gasta muito mais do que 50 pila, e você sai de lá apenas mais cheio, mas às vezes nem é uma experiência tão agradável assim. Tu consegue entender que quando ele escreve Provérbios aqui, ele está dizendo, olha, procure a sabedoria como quem procura a prata. O que a galera fazia na busca do ouro aqui no Brasil? Cara, eles largavam tudo, eles faziam até errado, porque largavam até a família, né? Se jogava lá para aquelas loucuras, para ficar peneirando, para procurar o ouro. Por quê? Porque eram as riquezas, eles faziam de tudo por riquezas, e o homem faz isso, mas a sabedoria às vezes é deixada de lado. E aqui, para a construção do nosso ser, está dizendo, busca a sabedoria. Sempre haverá um investimento para as coisas que você quer ser. Eu quero ser mais magro, tem que investir. Tem que investir na academia, tem que investir em exercício. Então, se você vai investir nisso, você vai tirar de algum lugar. Você vai tirar um tempo, porque você tem que investir naquilo. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser... Você vai ter que investir. Tem a faculdade, tem tempo de estudo. Tu percebe que para tudo aquilo que você quer se tornar... então eu quero ser pastor. Meu amigo, você vai ter que investir em psicólogo, em terapeuta, para ficar bom depois das ideias. Teologia, horas e horas de estudo, oração, busca, paciência. Tudo tem investimento. Quero ser mais calmo, quero ser mais amoroso, quero ser mais presente. Porque se você quiser ser mais presente e não estava conseguindo ser presente, é porque o teu tempo estava em outra coisa. Você vai ter que tirar de algum lugar para investir. Não existe como crescer no ser sem investimento. De alguma maneira você vai investir. E às vezes é recursos financeiros também. Mas às vezes é reorganização. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Tem tanta coisa que nós queremos ser. Mas para isso tem investimento. Eu quero ser um obreiro. Tem investimento. Sexta-feira, 19h30, nós vamos ter uma reunião com todo o staff da igreja. E quem não vê grupo, já está recebendo aqui, de primeira mão. Staff, facilitadores, né? Tem gente do staff que, Jesus, obrigado. Tem reunião. Mas tem gente que quer trabalhar
mas nunca quer estar presente para receber direção? Não dá. A gente precisa. Então você tem que saber que é um investimento. Ah, mas vai ter curso. Ah, mas vai ter aqui um negócio. Tem que vir, sabe por quê? Porque é um investimento. Você não aceitou o chamado? Tem alinhamento. Tem que estar andando mais perto. Tem que estar recebendo. E é assim. E é assim que a gente, sempre que você quiser ser, você vai precisar investir. Não, eu quero abrir um negócio próprio. Agora eu vou ter, sei lá, minha oficina mecânica. Eu não entendo nada de mecânica. Mas se eu quisesse ter isso, o que eu teria que fazer? No mínimo, um curso. Teria que investir. E é dinheiro, e é tempo. Porque eu preciso ter um mínimo de conhecimento. Preciso andar com alguém que entende. Você quer saber mais de Deus? Ande com quem tem de Deus para te entregar, aleluia. Você precisa andar com quem tem, com quem destila Deus, com quem quer mais de Deus. Às vezes nós andamos com aquelas pereba que não quer saber nada de Deus, só fala mal da vida dos outros. O que você vai se tornar? Igual. É só isso que tem. Precisa buscar mais. Eu vou dizer uma coisa: o que você tem pode gerar herança, ou em algum momento pode gerar briga também, porque pelas coisas as pessoas brigam. Mas o que você é pode deixar legado, pode deixar história. Você pode ser imortal ou esquecível. Se você investir no teu ser, você parte dessa terra, mas a tua história te mantém vivo. Aleluia! Mantém você vivo. Pessoas vão falar de você, pessoas vão estar citando você. A tua história vai mantendo você vivo, porque você agregou dentro do teu ser. Mas há outros que passam pela vida e ninguém mais fala deles, porque não deixaram história, não deixaram nada. Pessoas egoístas muitas vezes vivem apenas para si, morrem e acabou. Mas as altruístas, ou seja, quem pensa no outro, quem trabalha pelo outro, quem entrega-se pelo outro, ficam vivas para sempre. Sejam com suas invenções, suas contribuições, sua história. E eu quero orar com todos vocês. Mas eu queria que você, se você tiver como fazer isso, anotar, seja no teu celular. Alguém aqui tem um grupo consigo mesmo? Aquele que a gente escreve para não esquecer, manda para a gente mesmo. Manda para ele lá. Eu quero que você responda umas perguntas para você essa semana. A primeira é: quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Quem eu quero ser daqui a tantos anos? Quem eu quero ser amanhã? Quem eu quero ser daqui a um ano? Quem eu quero ser até o final do ano? Quem eu quero ser de verdade? Se você quer ser alguém diferente, né? Mas quando você escrever isso, eu quero que você responda já a pergunta, dizendo assim: por que eu quero ser isso? Porque tem gente que diz assim: não, cara, eu quero ser juiz. Mas por quê? Porque eu quero mandar em todo mundo, cara. Eu quero mandar, desmandar, eu quero, Ou seja, não é porque sonha com isso, não é porque é uma motivação do coração, não é porque era o sonho da família, não é nem porque gosta de ler, gosta da lei. Não, eu tenho ódio disso, na verdade. Tem que ler muito? Eu quero nem entender nada. Mas é por quê? Porque eu preciso do status. Então responda: por que você quer ser? Existe uma outra pergunta, são 4 só. Quem eu deveria ser? Porque às vezes eu quero ser uma coisa, mas quem eu deveria ser? Existe uma coisa dentro do teu coração às vezes que, sabe, bate mais forte. E lá dentro diz assim, que você deveria ser tal coisa, mas você sempre corre disso. Você não precisa espalhar para o mundo, mas responda para você mesmo, seja sincero contigo, quem você deveria ser. Eu quero ser tal coisa, mas eu sei que eu deveria ser. Primeiro, antes de eu ser esse cara, eu deveria ser um pai melhor, eu deveria ser uma mãe melhor, eu deveria ser mais presente, eu deveria ser perdoador, eu deveria ser. Quem você deveria ser? E a última, para ficar claro para ti: como é que eu faço para ser isso? Como é que eu faço para ser? Como é que eu faço para me tornar essa pessoa? E as dicas já estão nessa mensagem. Vai ter investimento? Como é que eu faço? Sacrifico todo mundo? Ou como é que eu faço? Você não é mais solteiro, você não é mais sozinho, você é casado, você tem filhos. Como é que tu faz? É impossível? Não é impossível.
Uma das faculdades que eu fiz, eu já tinha 36 anos. Eu precisei administrar meu tempo, precisei administrar meus filhos, precisei administrar um momento de muita luta na minha vida, mas eu tinha um foco. Nada lhe será impossível. É uma palavra bíblica que diz. Mas isso aqui é para orientar. Isso aqui é para nos dar o norte de quem nós somos, quem nós deveríamos ser, por que eu quero ser e o que eu faço para ser. Vamos colocar de pé?